Diga para Ele, é o desejo. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Espírito Santo? Ele é bem-vindo nas nossas vidas. A pergunta é: que tipo de vaso nós somos? Que tipo de vaso eu estou sendo? Que tipo de vaso você está sendo? O desejo de Deus é nos usar como vasos e nos encher da presença dEle. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Deus vai falar com você nessa noite. Você crê nisso? Nós estamos em uma campanha com o tema Renda-se a Ele. E esse é o desejo de Deus, que você se renda a Ele, de corpo, alma e espírito. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, o verso 34. Dentro dessa campanha Renda-se a Ele, eu quero mencionar hoje, rapidamente, em poucas palavras, as 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Lucas 23, o verso 34. Nós vamos ver a primeira palavra que Jesus mencionou na cruz do Calvário. Se você estiver sem a sua Bíblia, você vai acompanhar conosco na projeção. Com seus olhos fechados, vamos orar. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Lucas 23, verso 34, diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar aqui também na projeção. Lucas 23, o verso 34, a primeira palavra que Jesus disse na cruz do Calvário foi assim: Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram as vestes dele e lançaram sorte. Só até aí. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Renda-se a Ele. Esse é o desejo de Deus, que você venha se render a Ele, que eu venha me render a Ele de todo o coração. Essa palavra se render a Deus está falando de se entregar a Ele. E a maior entrega que já houve na história humana aconteceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, não mataram Ele. A Bíblia diz que Ele se entregou. Jesus disse: ninguém pode tirar a minha vida. Ele diz: eu a dou. Não foram os soldados que tiraram a vida de Jesus. Não. A cruz do Calvário nos lembra do maior símbolo de entrega, de rendição. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, se entregando ali a Deus em sacrifício perfeito pela raça humana, a primeira palavra que ele menciona, ao ver as pessoas zombando dele, ao ver os líderes religiosos escarnecendo dele, ao ver as pessoas criticando ele, sem ter cometido pecado nenhum, sem ter tido falha nenhuma. E muitas das vezes você fica com raiva, porque as pessoas falam mal de você. E muitas das vezes você fica com as suas emoções desestabilizadas, porque tem alguém que não gosta de você. E muitas vezes você deixa isso interferir na sua fé, na sua espiritualidade, no seu comportamento, no seu caráter. E a Bíblia diz que Jesus estava ali, e ele disse, orando a Deus, a primeira palavra que ele disse foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não amaldiçoou aquelas pessoas. E muita gente está usando a fé para amaldiçoar, como algo de bruxaria. E Deus não deseja isso. Jesus disse assim: orai por aqueles que te perseguem, orai pelos seus inimigos.
Eu pergunto a você, o que você tem desejado para os seus inimigos? Ah, bispo, eu quero que todos eles morram. Não é assim. A Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário, em um ato de entrega a Deus, a primeira coisa que ele fez foi perdoar os seus opressores. Foi perdoar aquelas pessoas, porque elas não estavam sabendo o que estavam fazendo. Muitas vezes as pessoas podem nos perseguir, podem falar mal da gente, podem nos criticar, mas você tem que entender que há uma ignorância, muitas vezes por parte daquela pessoa, que talvez não te conhece, que talvez não sabe da sua história, que talvez não sabe do seu propósito, do seu sonho. E o que eu tenho que fazer, bispo? Perdoar. Se você deseja se entregar a Deus, se você deseja se render a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar as pessoas, porque Deus jamais vai aceitar uma pessoa que não aceita perdoar o seu próximo. Deus jamais vai te aceitar, meu irmão, minha irmã, se você não desejar perdoar aqueles que têm te ofendido, aqueles que têm te magoado. Ah, eu me rendo a Deus, eu me entrego a Deus, mas não perdoo as pessoas que me ofendem. Deus não vai te aceitar. Deus rejeita, bispo, rejeita. A Bíblia diz que Caim e Abel, os dois irmãos, filhos de Adão, foram oferecer a Deus sacrifício. Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas Deus não agradou nem do sacrifício do Caim e nem do Caim. Deus rejeitou o Caim, mas porque Deus faz acepção de pessoas? Não, é porque Deus olha a intenção do coração. Foi isso que Deus disse para o Caim: se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Se você fizer o certo, Caim, você tem a oportunidade de fazer de novo, eu vou te aceitar. Mas o pecado já está na porta do teu coração, batendo para fazer vingança. O pecado está aí batendo, faz vingança. E o primeiro homicídio na face da terra aconteceu porque um irmão matou o outro, porque Deus se agradou dele e não se agradou do Caim, e ele então tirou a vida do seu próprio irmão. E você precisa perdoar as pessoas que têm te ofendido, meu irmão. Você precisa perdoar as pessoas que te caluniam, que falam mal de você, que se levantam contra você. Perdoa. Faça como Jesus, dizendo: Jesus, perdoa essa pessoa, porque ela não sabe o que faz. Foi a primeira palavra que Jesus declarou na cruz do Calvário, antes de se entregar a Deus. Porque se ele não perdoasse, Deus não o receberia. Se Jesus não perdoasse, Deus não iria aceitar o sacrifício dele. E se você não perdoar, você não está sendo aceito por Deus. Porque aquele que se recusa a perdoar também fica impedido de receber o perdão de Deus. Abre para mim, Flávia, Lucas 23, você vai acompanhar aqui a segunda palavra que Jesus falou, 23, o verso 43. Em Lucas 23, o verso 43, o Senhor disse assim para um ladrão que estava do lado da cruz. Jesus lhe respondeu, essa foi a segunda palavra que Jesus disse quando estava ali na cruz do Calvário: em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. As pessoas dizem assim: ah, fulano fez tanta coisa errada, agora está na igreja. E Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele veio para todos aqueles que se arrependem. Os céus não é para as pessoas perfeitas. No céu não é para pessoas que estão totalmente perfeitas. O céu é para aqueles que se arrependem dos seus pecados. O inferno, as pessoas que estão indo no inferno, elas não estão indo para o inferno porque pecaram, estão indo para o inferno porque não quiseram se arrepender. E as pessoas que estão indo para o céu, estão indo para o céu não porque são santos, não porque são o melhor. Você que está aqui na igreja, você não é melhor, nem eu sou melhor do que outras pessoas, mas nós estamos aqui reconhecendo que somos falhos, reconhecemos que precisamos do perdão de Deus. E do lado de Jesus tinha um ladrão e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva você e salva a mim, desce daí e me tira também.
Ele reconheceu que precisava de Jesus, o primeiro ladrão, mas somente para resolver os problemas dele aqui na terra. Tem gente que até reconhece que precisa de Jesus, diz: não, eu preciso de Jesus. Sem Jesus, como é que eu vou resolver os meus problemas? Sem Jesus, como é que a minha vida vai ser uma vida de paz? Eu preciso de Jesus para me ajudar a resolver os meus problemas. Ele queria Jesus, mas só para resolver os problemas dele aqui na terra. E o outro ladrão repreendeu o que estava do outro lado. Jesus foi crucificado no meio. E o outro ladrão disse: rapaz, você nem ainda temes a Deus? Esse daí, falando de Jesus, esse daí não fez nenhum mal. E o ladrão, um ladrão, eu não estou falando de um pastor, não estou falando de um crente, não estou falando de um guerreiro de oração, estou falando de um homem pecador, que disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A primeira pessoa que entrou com Jesus no céu foi um ladrão, mas um ladrão arrependido, um ladrão que se arrependeu dos seus pecados. E por que o outro ladrão não foi para o céu? Porque não se arrependeu. E Jesus disse para ele, a segunda palavra de Jesus na cruz do Calvário: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem gente que quer estar no céu com Jesus, mas não tem relacionamento, não tem comunicação com Jesus. Aquele homem se comunicou com Jesus, reconhecendo ele como rei. Ele não deu tempo de ir à igreja, não deu tempo de se batizar, mas deu tempo de se arrepender e lhe reconhecer Jesus e dizer: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Ele estava na cruz, ele precisava sair daquela cruz, mas ele entendeu que o maior problema que ele tinha não era aqui nessa terra. O maior problema que ele tinha era na eternidade sem Deus. O maior problema que você tem não é aqui. O maior problema que uma pessoa tem não é aqui nessa terra. O maior problema que uma pessoa pode encarar na sua vida é partir dessa vida sem Jesus, é entrar na eternidade sem ter entregado a vida para Jesus. E então uma pessoa que não entrega a vida a Jesus nessa terra, ela vive a eternidade longe de Deus. Ele disse: lembra de mim. E Jesus disse: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A terceira palavra de Jesus, que se encontra em João capítulo 19, o verso 26 e 27. A primeira palavra que ele disse na cruz, no momento de entrega, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu pergunto: você está disposto a perdoar as pessoas que te machucaram? A segunda palavra que ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se você for ficar preocupado porque as pessoas pensam de você: ah, mas eu fiz tanta coisa errada, e o diabo acusa. Jesus não está preocupado com o seu passado, ele está disposto a te perdoar. Não importa o que você fez, ele morreu na cruz para perdoar você e para poder te conduzir à vida eterna. A terceira palavra de Jesus em João 19, o verso 26. Estava Maria, a mãe de Jesus, e João, o apóstolo de Jesus. E Jesus disse assim: quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, falando de João, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Verso 27. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Acredita que José, o pai de Jesus, não estava mais vivo. Pai de Jesus não é Deus, bispo? Sim, é Deus. Mas aqui na terra, como pai adotivo, era José. Quando Jesus veio a este mundo, Deus ama tanto a família, que quando o filho dele veio a este mundo, Deus presenteou ele com uma família, um pai, uma mãe e irmãos. E acredita-se que o José, o pai de Jesus, não estava mais vivo, e então a responsabilidade era do filho mais velho, Jesus, porque ele nasceu da Virgem Maria.
Então Jesus tinha a responsabilidade de cuidar de Maria. Só que Jesus estava pendurado numa cruz. E antes de partir dessa vida, antes de entrar à eternidade, Ele se preocupou com a sua mãe. Ele se preocupou com a sua família. E tem pessoas que estão preocupadas com tanta coisa, menos com a sua casa, menos com a sua família. Jesus não foi irresponsável. Ele sabia da sua responsabilidade de cuidar da sua mãe. E então ele disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Ele estava entregando João como filho, no lugar dele, como ele estivesse dizendo: Maria, João vai cuidar de você. E Jesus disse para João: João, eis aí a tua mãe. Agora essa mulher vai ser a sua mãe, e você vai ser o filho dela, você vai cuidar dela. E a Bíblia diz que João recebeu Maria na sua casa. João agora vai cuidar de Maria. Jesus mostra a importância da família, porque não adianta eu me entregar a Deus e dizer: Deus, eu me entrego ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, se eu não cuidar da minha casa. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, se você não cuida dos seus, principalmente da sua casa, o que acontece com essa pessoa? Ela negou a fé. Irmãos, não está dizendo que a pessoa é incrédula, não está dizendo, a Bíblia está dizendo que essa pessoa que não cuida dos seus, principalmente da sua família, ainda que você seja da igreja, você está negando a fé, porque a fé em Deus resume também no cuidado com o próximo, e principalmente da nossa casa, da nossa família. Não tem como ter rendição a Deus, entrega a Deus, se a gente não cuidar da nossa casa, se a gente não cuidar da nossa família. Nós vivemos em uma geração que os filhos, quando seus pais ficam velhos, internam em asilos. Lá em Barreiras tem um asilo que dá, não só em Barreiras, em muitas cidades, mas eu falo em Barreiras porque eu conheço. É de partir o coração. Pai, mãe, pessoas idosas que foram colocados lá pelos seus filhos porque não querem ter trabalho. E talvez você ainda tenha o seu pai e a sua mãe vivo, mas está velho, está doente, está dando trabalho. Aí tem gente que fica empurrando um para o irmão: não, cuida você porque eu não tenho tempo. Não, cuida você porque eu tenho muita coisa para fazer. Não, eu vou para a igreja. Amém. Mas você está cuidando do seu pai? Você está cuidando da sua mãe? Não, eu não tenho tempo, bispo, para cuidar do meu pai e da minha mãe. Não, bispo, meu pai dá trabalho demais. Não, bispo, minha mãe dá trabalho demais. Bispo, já está velhinha, muito doente. Se você não cuidar da sua família, você vai estar negando a fé. Jesus não foi irresponsável. Antes de se entregar a Deus, Ele deixou um cuidado para sua mãe. Amém? Você está me compreendendo? Abra para mim Mateus 27, o verso 46. A primeira palavra foi: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. A segunda foi: hoje estarás comigo. E a terceira foi entregar Maria a João como filho. 27, o verso 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz. Jesus foi crucificado 9 da manhã. Ele ficou 6 horas pendurado numa cruz, nu, ferido. E 3 da tarde Jesus bradou: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A Bíblia fala de um momento que o Senhor Jesus, Ele não desejava passar. Por isso que quando Ele está no Getsêmani orando, Ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. E qual era esse cálice que Jesus estava falando? Esse cálice aqui. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todos os pecados da raça humana. E só tem uma coisa que faz separação de Deus e o homem: são os pecados. Os nossos pecados nos separam de Deus. É a única coisa
que nos separa de Deus, são os nossos pecados. Abacuque vai dizer que Deus, ele não contempla, os olhos do Senhor não ficam fixados no pecado. E naquele momento que Jesus está na cruz do Calvário, ele conseguiu ver que Deus então virou a sua face. Todos os pecados que você já cometeu ou que você possa cometer, todos os pecados da raça humana estavam sobre ele. Ele nunca pecou. Ele não pecou, mas se fez pecado no meu e no seu lugar. Então estava todo o pecado da raça humana ali sobre ele. E Deus então desvia a face. E Jesus se sente abandonado. E ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Aquele foi o preço que ele teve que pagar, o preço de entrega, para morrer no meu e no seu lugar. O pecado faz isso, irmão, ele nos separa de Deus. O pecado é uma das coisas terríveis que destrói a raça humana. Todo sofrimento, todo o mal que existe, só existe por conta do pecado. Tem gente que diz assim: por que Deus deixa que essas coisas ruins aconteçam na vida das pessoas? Deus não tem culpa. Foi o pecado, a desobediência do homem. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. E Ele deseja que a gente venha se arrepender. Amém? João 19, verso 28, fala da humanidade de Jesus. Ele sendo homem, como um de nós, ser humano, Ele era Deus e se fez homem. 19, o verso 28. Esta é a quinta palavra que Ele pronunciou na cruz. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído, para as Escrituras se cumprir, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho o quê? Sede. Tenho sede. Irmãos, Jesus veio como um de nós. Ele se fez carne. A mesma dor que você sente, o que você passa, Ele sabe. Ele sentiu sede. A gente sente sede. Ele disse: eu estou com sede. Pegaram vinagre e deram para Ele. Aí o verso 30 do mesmo capítulo 19, a sexta palavra de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está o quê? Diga comigo: consumado. Consumado. Com isso curvou a cabeça, entregou o seu espírito. Aí está a sexta e a sétima palavra. Ele disse: está pago. Quando ele disse está consumado, ele está dizendo está pago. Quando Jesus disse está consumado, ele está dizendo: você não deve mais nada. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo, diga: eu não devo mais nada. Quando Jesus disse está consumado, ele disse: toda a dívida do pecado da raça humana está pago, está quitado. Você não deve mais nada. Ele disse: está pago, eu perdoo vocês. E é isso que você precisa entender, que você não deve mais nada quando você se arrepende e busca o perdão de Deus, porque Jesus pagou na cruz do Calvário. E para a gente finalizar, Lucas 23, o verso 46, que é o que ele disse. Nós estamos nessa campanha, renda-se a Ele. O maior ato de rendição foi Jesus. Jesus bradou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, morreu. Depois que ele disse está consumado, ele então disse: Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Ele se entregou a Deus, ele se rendeu a Deus. Mas a rendição foi um processo. Porque tem gente que vem cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ressentimento, não se arrepende dos seus pecados e diz: Deus, eu me entrego. Não é assim. Eu preciso me arrepender, eu preciso entender o sacrifício de Jesus, eu preciso entender que Deus entregou o Filho dele por mim, e agora o desejo de Deus é que eu venha me entregar a Ele sem reservas. Porque não adianta entregar a Deus 99%. Esse daqui não tem como, é porque
Com Deus ou é tudo ou é nada. E o desejo de Deus é que a gente venha se entregar a Ele por completo. E se entregar a Deus, irmãos, fala de confiança. Se render a Deus, fala de uma entrega total, sabendo que Deus cuida de nós, amém? Jesus se entregou na cruz do Calvário. Ele se entregou, Ele se rendeu a Deus, por amor a mim e a você. A minha pergunta é: por que você tem resistido a Deus? Por que você tem resistido ao chamado de Deus? Por que você não tem se entregado ao Senhor? É porque eu tenho uma vida assim, assado. Deus não se importa com a sua vida. Ele quer que você se arrependa dos seus erros e se entregue a Ele, se renda a Ele. Porque quando você se entrega a Deus, quando você se rende a Deus, Deus Ele começa a escrever uma nova história, amém? Ele entregou o Filho dele por amor a mim e a você. E o desejo de Deus é que você também se entregue a Ele. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Ainda que Deus não queira que você não vá para o inferno, mas Deus não vai te obrigar a dizer: a partir de hoje você vai me servir, a partir de hoje você vai firmar na igreja. Não, é uma entrega. Eu me entrego, eu decido. Por isso que não pode ser por obrigação, não pode ser por um ritual religioso. Eu não estou indo na igreja. Não, não é sobre vir à igreja, é sobre se entregar a Deus, amém? É sobre declarar que a sua vida é dele. O bispo me vê na igreja, o que ele vai dizer? Não, não é sobre mim, não. É sobre o seu compromisso com Deus, não só na igreja, mas na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, que você precisa dizer: Deus, eu me entrego ao Senhor. Deus, a minha vida é tua, o meu coração é teu. Deus, me ajuda, e Ele vai te ajudar, amém? Você está disposto a se entregar a Deus de todo o seu coração? Sem reservas? Eu falei aqui, e eu amo essa história desse testemunho para a gente orar. Um dia um homem estava num culto como esse, um ex-presidiário, mas ele não tinha as duas pernas. Ele tinha perdido, amputado as duas pernas devido à vida errada. Ele era um ex-presidiário. E o pastor disse: você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa se entregar a Deus nessa noite. Quem sabe hoje é o seu último dia. E aquele homem sem as duas pernas veio ali se rastejando até o altar. Ele não tinha uma cadeira de rodas. E ele disse: pastor, será que Deus recebe um homem pela metade? Ele estava falando porque ele não tinha as duas pernas. Então o pastor disse: Deus jamais receberá, Deus jamais vai receber um homem inteiro. Isso falando de inteiro, um homem completo, que se entregue a Ele pela metade. Deus nunca vai receber uma pessoa inteira, mas que se entregue a Deus pela metade, com reservas. E ele disse: Deus sempre receberá um homem pela metade, mas que se entregue a Deus por inteiro. A minha pergunta é: como está a sua entrega a Deus? Você tem se entregado a Deus pela metade? Ou você tem se entregado a Deus por inteiro? Deus deseja que você se entregue a Ele de corpo, alma e espírito. Eu quero orar por você, amém? Fique de pé, por gentileza. Você está disposto a se entregar a Deus, a se render a Ele, ao plano dEle, o propósito dEle na sua vida? A maior entrega que o mundo já viu foi a entrega do Filho de Deus. Ele é um exemplo para mim e para você. Não adianta ser crente só na igreja, se entregar a Deus só na igreja, e não se entregar a Deus na sua escola, no seu trabalho. Não adianta dizer que crê em Deus pela metade, tem que ser por completo. Após o louvor, nós vamos ter um momento da ceia. Mas agora eu queria que você fizesse uma reflexão na sua vida. Feche os teus olhos neste momento. Como está a sua entrega a Deus? Você tem se entregado a Deus por completo? Ou você ainda tem tido reservas?
Deus está te chamando nessa noite, dizendo: vem, se entregue a mim nessa noite de todo o coração. O bem mais precioso que você tem não são as coisas materiais dessa vida, não é o dinheiro. A riqueza maior que você tem é a sua alma. A sua alma clama por Deus. A sua alma grita por uma entrega. E Deus está te chamando nessa noite. Deus está te convidando nessa noite, dizendo: meu filho, minha filha, se renda a mim de todo o coração. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da sua vida. Deixa eu ser o seu Deus. Deixa eu ser o seu Senhor. O Senhor Deus está te convidando nessa noite, com seus olhos fechados. Se você deseja se entregar a Deus aí agora, faça a sua oração. Diga para Ele, diga: a Deus, eu tenho resistido por muito tempo o teu amor. Eu tenho resistido por muito tempo os teus propósitos. Eu tenho resistido por muito tempo o teu chamado. Mas nessa noite, meu Pai, eu quero me entregar ao Senhor de todo o coração. Com seus olhos fechados, se renda a Deus nessa noite. Estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida
Jesus. Pai, nessa noite nós nos entregamos ao Senhor, Pai. Sonda o nosso coração. Vê se há algum caminho mal em nós, Pai. E nos purifica nessa noite. Reconhecemos a entrega do Senhor Jesus, a entrega perfeita, que morreu no nosso lugar para nos perdoar. E nessa noite nós declaramos, Pai, reconhecendo o Senhor Jesus como nosso Salvador, e declarando que a nossa vida é Tua, Jesus, declarando que o nosso coração é Teu, nos rendemos ao Teu propósito, nos entregamos ao Teu plano, Pai, nessa noite. Cumpre em nós o Teu querer e faça em nós conforme a Tua vontade. E se você crer, diz amém. Queridos, nós vamos ter a Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial da entrega de Jesus. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Toda vez que vocês beberem desse cálice, vocês lembrarão do meu sangue, o sangue da nova aliança. Toda vez que vocês comerem desse pão, vocês vão se lembrar do meu corpo. Foi uma entrega, e uma entrega por amor. Amém? Ninguém obrigou Jesus a morrer no seu lugar. Foi porque Ele te amou e Ele decidiu morrer. Bispo, quem é que pode participar da ceia? Você que já é batizado, você pode participar. Se você não é batizado, você vai nos procurar para a gente poder marcar o seu batismo, amém? Eles vão passar os elementos da ceia. Não coma ainda, a gente vai fazer isso junto. Não coma ainda, eles vão passar os elementos da ceia. Se você for pegar, feche os teus olhos. Bispo, eu não vou pegar, fica de pé. Você vai adorar a Deus junto com a gente. Nós já estamos finalizando. Isso. Se você for pegando, feche os teus olhos e faça uma reflexão sobre o sacrifício dele. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, Declare de todo o seu coração. e os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seria. Aleluia. Levante os elementos para o alto e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu perdoo todas as pessoas que me perseguem e que me ofenderam, todos os meus inimigos. Diga: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Diga: consagra este pão que representa o corpo do teu filho, que foi entregue por mim naquela cruz. Diga: Senhor, consagra este suco, para que quando eu beber dele, eu possa me lembrar do sangue puro e inocente do teu filho amado, derramado por mim, para perdoar os meus pecados. Coma do pão e se lembre do sacrifício de Jesus. Ele se entregou por você naquela cruz. E beba do suco, se lembrando do sangue dele.
Aleluia, Jesus. Olha aqui para mim, queridos. Nós vamos entrar em um propósito de jejum e oração, segunda, terça e quarta, em prol da conferência Ativados no Espírito, que nós vamos ter sexta, sábado e domingo, com o pastor Moisés Carlos, de Minas. Bispo, como é que eu vou fazer o jejum? Cada um faz conforme a sua capacidade. Se você puder tirar o café da manhã esses 3 dias, você tira. Você deixa para almoçar, aí a partir do almoço você tem as suas refeições normais, se você puder, se você não tiver problema de saúde. Mas de repente você fala: bispo, eu tenho que estar comendo, eu tenho um problema de saúde. Então você tira alguma coisa que você gosta desses 3 dias. Não, esses 3 dias eu não vou comer carne. Pronto. Não, eu gosto de café. Então esses 3 dias você vai tirar o café. Não, eu gosto de suco e refrigerante. Então você vai tirar o suco. Cada um conforme a sua capacidade. Segunda, terça e quarta, você vai fazer um jejum, para que sexta, sábado e domingo você venha viver as maiores experiências com Deus, e que as pessoas que você convidar venham ser impactadas pelo que o Espírito Santo vai fazer aqui. Amém? Então não falte nessa sexta, sábado e domingo. Nós vamos ter aqui o Ativados no Espírito com o pastor Moisés, e eu creio que serão dias de glórias, dias de transformação e de muita unção de Deus. Amém? Você que está nos visitando, no final vou entregar para vocês, ainda tem um cartãozinho do WhatsApp, lá no final vou entregar para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa irmã Dalvina, o Rômulo, volte sempre. Quem mais? Que tem uma irmã aqui também, lá atrás, volte sempre também, não gravei o nome. Muito bom ter vocês aqui conosco. Cadê a obreira Claudiva? Ela vai orar agradecendo a Deus por este culto, por esta palavra. Terça-feira agora é reunião de mulheres, né? É isso mesmo? Terça agora tem culto de mulheres. Terça e quarta-feira o culto de avivamento. E sexta, sábado e domingo à noite vai ser a conferência Ativados no Espírito. Domingo de manhã, querido, o próximo não vai ter o bom dia, tá certo? Devido à conferência que vai ser sexta, sábado e domingo, não vai ter o culto pela manhã, domingo de manhã, o bom dia. Então vai ser à noite, sexta, sábado e domingo. Um pastor Moisés. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, por Ele ter trazido a gente para estar aqui na tua casa, para adorar e dizer que Ele é santo. Deus amado e Deus querido, ó Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer, ó Deus, por este culto maravilhoso, Deus, por esta palavra, Senhor, que o Senhor, meu Deus, continua usando o nosso bispo, meu Pai. Meu Deus, pegue ele e a família, coloca no teu colo, Senhor. Ó Deus, dê sabedoria a cada dia mais, Senhor. Meu Deus, e nessa mesma dimensão de fé, meu Pai, nos leva, meu Deus, para os nossos lares, protegido, guardado na tua graça, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leva, meu Pai, debaixo da tua proteção, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluias.